Fala Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um Na Resenha com o Dieguinho, com esse monstro aqui sagrado, Calheirão. Pô, que monstro sagrado, nada, tá maluco, monstro sagrado. A barba de monstro já isso tem. É sinistra mesmo. E, cara, te falar que primeiramente é um grande prazer estar sentado do teu lado, acompanho o Pop Bola, o Rock Bola. Nunca imaginei, até agradecer o pessoal do Pop Bola, o grupo, todo mundo aí que foram super gentis comigo. Nunca me imaginei participar um dia do programa de vocês. Tudo fingido, né, cara? Tu sabe que tudo fingido ali, que o pessoal, tu sai daqui vai tudo falar mal de você. Amanhã tá todo mundo falando mal de você. Os caras são assim. Mas enfim, foi um grande prazer. Então manda um abraço pra todo mundo. E cara, queria te perguntar como jornalista e como vascaíno, declarado, confesso, inclusive como integrante. Mais vascaíno do que jornalista. Exatamente. Tá? Então já vou começar por aí. Como é que como vascaíno hoje tá trabalhando na Vasco TV? Cara, trabalhando na Vasco TV ainda é uma coisa muito pesada, né? Vasco, trabalhando não. Eu fui convidado pelo amigo Mário Vassalo, que é o diretor lá da Vasco TV, e é um prazer, inenarrável, né, cara? Eu acho que eu trocaria muita coisa por isso. Então, quando eu recebi o convite, eu arrumei um jeito, um tempo e logo de cara aceitei, obviamente. Então, é um prazer, cara, tu poder estar dentro do Vasco e poder falar com a galera, com a torcida do Vasco, cara, transmitir a emoção, tudo isso que a gente, esse amor, né, porque a narração é essa, né, cara, é completamente parcial, não tem nada de imparcialidade, é parcial, eu sou vascaíno antes de jornalista. E é sensacional, cara, é maravilhoso, eu aceitei imediatamente o convite e espero que venham mais coisas, né, que venham mais jogos, talvez, quem sabe emplacar aí outras coisas além das transmissões de jogos, né. Inclusive foi Vasco Oriente Petroleiro em São Januário, foi. Cara que eu te conheci, inclusive. Foi, Vasco Oriente Petroleiro, inclusive no programa Pop Bola eu falei isso, que eu estava ali naquele momento iniciando um novo ciclo, e de lá até o momento o Vasco não perdeu mais. Então, exatamente, Calheirão pé quente, pede coelho, cara. Apesar do time do Vasco, né? O time veio do Coveirão. Tá difícil. Mas enfim, antes de a gente entrar um pouquinho no Vasco, queria passar rapidamente tua carreira. Pô, como é que é trabalhar com esses monstros aí? Desde 2002 que começou o projeto lá, foi Pop Bola, Rock Bola. Vocês passaram por televisão, vários programas, rádio. Então como é que é trabalhar? Aturar o Lopes aí todo dia, Frajola, esses caras, Tavares, esses caras. Cara, olha aqui, na verdade o que acontece? Eu pode não parecer, mas eu estudei bastante, né? Eu fiz publicidade, fiz cinema, fiz jornalismo, eu estava entrando no mestrado, estava fazendo mestrado quando surgiu a possibilidade de entrar no Pop Bola. Na verdade, o que aconteceu, nós tínhamos um outro vascaíno espetacular, ídolo pra cacete nosso aí, que é o Vaguinho. E aí surgiu na época uma oportunidade, isso tem uns 5 anos que eu estou no Pop Bola, e surgiu uma oportunidade profissional excelente para o Vaguinho, e o Vaguinho não teria mais disponibilidade, né, cara, para permanecer no programa. Foi aí que surgiu como eles falam, que era um reality, né, primeiro reality no rádio, para a escolha de um novo vascaíno. E eu, cara, até o Fábio Azevedo, eu não sei se pode falar, mas eu vou falar, outro vascaíno, ele conversou comigo, porra, cara, vai lá, cara, faz um teste lá pro Pop Bola e tal. Eu falei, cara, não vou, porque, pô, eu não gosto desse negócio de brincadeira com o Vasco, vamos fazer brincadeira, eu vou ficar invocado, vou discutir, eu levo a sério mesmo, porque é o Vasco não se brinca, eu defendo o Vasco. Muita gente acha que eu defendo o presidente, eu não tenho dirigente de estimação. Eu tenho sim, eu apoio quem tá lá, seja lá quem for, porque é o presidente da instituição, acabou, não importa. E não tenho nenhum flerte com poder, absolutamente, tô nem aí para isso. Agora, claro que eu tenho um posicionamento político, que nem sempre é o do atual gestor. Seja Campelo, seja Eurico, seja Euriquinho, seja Júlio Brandt, Horta, qualquer um, Monteiro, não importa. É o Vasco, em primeiro lugar é o Vasco.
E aí, cara, quando surgiu isso, eu falei imediatamente, eu resisti. Eu falei, não quero, tal. Mas vai lá. E aí fui, cara. Fui porque, como eu te falei, eu tava fazendo mestrado. Falei, vou lá, ver qual é. E quando eu fui, cara, o Tavares, que você conhece, sabe? Deu aquela provocada e eu, putz, fui pra dentro dele, né, cara? Fui pra dentro dele e a gente fez, era uma semana um vascaíno por semana, e naquela semana eu fui pra dentro dele, fui pra dentro de todo mundo, e aí foi aquele fuzuê, e foi aí que a galera, porra, esse cara é o cara que é Vasco mesmo, levei charuto, fiz uma bagunça. E aí, cara, é aquilo, né? Eu entrando, eu já vinha também de uma experiência de trabalhar com rádio, eu tinha um programa que tinha uma vibe até parecida com Pop Bola, só que não falava de futebol exatamente por causa disso, porque futebol pra mim é coisa séria, e Vasco é coisa séria. Mas era um programa também de zoeira, de sacanagem, brincadeiras. Então eu já tinha certa experiência. E aí, cara, trabalhar com essa galera aí é ótimo, né? Porque é uma galera que é cascudaça, né, cara? Sim, então sim. É sempre um aprendizado e a gente vai trocando sempre esse aprendizado. Mas a gente briga, às vezes de verdade, briga, normal, né? Porque o convívio é muito intenso. E às vezes briga por causa de time mesmo. Não tem negócio de chegar, porra, o grupo de WhatsApp, putz, meu irmão, véspera de clássico, depois de clássico, a porrada estanca mesmo, porrada no bom sentido, sim, né? sim. Lógico, nada de violência, que isso aí não tem nada a ver com Pop Bola. Mas a gente briga, discute, debate, só que passa, como tem que ser, né, cara? O futebol Exato. não pode ser mais levado a sério do que a relação, do que a amizade, né? Não, com certeza. Em cima disso aí, deixa eu te fazer uma pergunta, que a gente sabe que futebol é algo muito sanguíneo. Já calhou de alguma vez a briga ter ficado tão acirrada que vocês vieram fazer o programa brigados uns com os outros? Nunca? Não. Sempre bom, resolve antes do programa. Não, às vezes briga no programa, né? Briga antes, briga depois, briga durante, mas é igual o campo, né? Tá, quando fala de futebol e tá aquela briga, mas passou, acabou o futebol, outros assuntos, não tem nada a ver, não leva, absolutamente não carrega nenhuma mágoa, não fica nenhuma mágoa, porque não pode ficar, cara, não faz sentido ficar nenhuma mágoa, entendeu? Beleza. E falando um pouco agora de Vasco, queria te perguntar, quando surgiu esse amor pelo Vasco, como é que foi seu primeiro contato com o Vasco? Cara, porra, de berço, né, de útero, porque meus pais, eu sou aquele vascaíno de raiz, não que eu seja mais vascaíno do que você ou do que ninguém, e não que isso seja um fator que me faça mais vascaíno, que o Vasco tem muito disso, né, cara? O Vasco é meu e tal, às vezes as pessoas se acham mais Vasco do que outro e tal, né? Então, nada disso. Mas a minha história é o seguinte, eu sou filho de português, na verdade, minha família toda é portuguesa, eu sou o único, eu e meu irmão somos os únicos brasileiros, e agora, claro, minhas filhas e tal. Então, assim, o meu pai, ele virou vascaíno em Portugal, em 1900 e, sei lá, 40, sei lá, né? Meu pai tem 82 anos e até hoje tá ali, no Vasco, aquela coisa, Vasco, vai a jogo, é vascaíno mesmo. Então, ele conheceu o Vasco em Portugal, o Vasco foi fazer uma excursão lá, não sei se foi em 45, eu não me lembro agora de datas, porque também, né? E o Vasco, ele era Sporting, e o Vasco ganhou do Sporting lá em Portugal de 5 ou 6, deu uma goleada. E naquele momento, lá em Portugal ainda, 1900 e alguma coisa, 40 e rolha, sei lá o quê, ele virou vascaíno. Nessa época ele virou vascaíno já. E aí ele veio pro Brasil, veio fugido da guerra na época. Caraca, que história. Ele veio fugido da guerra. E um dos motivos que ele veio também para o Brasil, que ele mais se aconfortou no Brasil? Se acomodou, né? Foi o fato de ter o Vasco. Porque o Vasco, de fato, nessa época, principalmente, a colônia portuguesa eles se juntavam aqui no Brasil e tal. E o Vasco era o que unia, era o que trazia aquela coisa, tradição. Né? Então... Porra, cara, eu já nasci, no esperma do meu pai, no útero eu já era Vasco, cara. Então, não tem como. Então, toco o hino do Vasco, eu me emociono.
toca o hino de Portugal, eu me emociono. Fala de bolinho de bacalhau de Portugal, a relação, eu me emociono de verdade. Então, falar do Vasco pra mim, eu vou defender, não adianta. Eu vou defender sempre, não adianta. Então, eu fico pé da vida quando mistura um pouquinho. Ah, tudo bem, o time não tá bem, mas eu não tô nem aí, cara. Tô nem aí. Sinceramente, se o time de futebol do Vasco acabasse de hoje pra amanhã, eu continuo Vasco. Nada é mais forte do que essa relação que eu tenho de raiz, né? De família e tal, com o Vasco. É isso. Eu acho que o torcedor legítimo, ele é aquele que ele... Porque assim, principalmente no Brasil, não tem clube igual Real Madrid, Barcelona, você vê aí, o Bayern de Munique na Alemanha, é sempre uma oscilação. Vive alternando. Então, se o cara é torcedor de time de momento, ele vai ficar trocando de time toda hora. E o Vascaíno, ele tem uma coisa com a sua história. E o Vascaíno, exatamente. A história do Vasco é... O Vasco, ele transcende o futebol. Ele é um clube até mais social. Pô, o que o Vasco fez pro Brasil, não é nem pro futebol, não. As leis trabalhistas foram proclamadas lá. O Vasco brigou pela inclusão dos negros, dos operários. Quando falaram que o Vasco não ia jogar o campeonato, então tem que ter um estádio, então a gente vai fazer. Então o Vasco transcende. Sabia que o bicho foi criado no Vasco? Pois é. O termo gandula, tem uma lei que foi no Vasco também, que tinha um jogador chamado Gandula. Então o Vasco, cara, ele transcende, vai muito além do futebol. E o Vascaíno, ele é apaixonado por essa questão. A relação do Vascaíno com o Vasco, na esmagadora maioria dos torcedores, o cara é Vasco, mas é Vasco mesmo, não é na alegria, na tristeza, na vitória, na derrota, o cara é Vasco, cara, acabou. E essa relação com a história, cara, é bacana porque o cara se enxerga nela, né? O cara tá ali, ele tá inserido no contexto histórico, então ele é Vasco por uma questão mesmo de DNA, não tem como ser diferente. É verdade, inclusive falando sobre isso, é uma coisa que é bizarra. Eu entrevistei até o Wallace Neguerê. Você conhece o Neguerê? Conheço. Então, e o Neguerê, ele tocou num ponto na entrevista comigo que eu achei extremamente interessante. Eu vou usar a frase dele aqui. Ele falou: se fosse feito um jornalismo sério no Brasil, o Vasco tinha a maior torcida do Brasil. Você concorda com essa frase? Claro. Não tenho dúvida. E concordo em gênero, número e grau. Assim, eu não gosto de falar sobre jornalismo sério ou não. Eu acho que existem profissionais, como qualquer profissão, né? Existem profissionais, bons profissionais, e existem profissionais que misturam as coisas, né, cara? E essa questão de futebol, como o futebol de fato é uma paixão, e no Brasil é uma paixão louca, né, cara? Às vezes a coisa extrapola um pouquinho os limites da razão. E essa necessidade de demonstrar imparcialidade, pra mim, é muito pior, porque eu acho que o cara tinha que assumir. Você tem que separar a razão da emoção, então, né? Isso não pode, absolutamente, não tem nada a ver com a imparcialidade. Então já começa por aí. Existem maus profissionais no jornalismo? Existem. Flaprés existe. E não é só porque o cara é o clube de coração, não. É porque financeiramente falando, existe todo um sistema montado para isso, né? De verdade. E o cara, muitas vezes, com essa história de vou ser imparcial, nunca. Ele acaba camuflando, né? Ele acaba tendo essa opinião dele velada, e ele faz de conta que ele tá... E mentira, e aí ele passa pano. E tem mesmo, cara, Então, por essa razão, e criou-se esse antagonismo que há algum tempo, até o próprio, no caso do Vasco, Eurico, capitaneava isso, né, esse antagonismo lá com o rival e com o Flamengo, não tem problema de falar, e as pessoas ficam falando, mas vai falar, cara, um depende do outro e o outro depende do um, fato, a rivalidade é isso, futebol é isso. Não, mas não tem... Porra, meu irmão, então
Acaba. Não, eu vou te dar um exemplo em cima disso aí, até pra ficar mais prático. Você vê o Cristiano Ronaldo e o Messi. Sim. Eles são maiores porque um tem o outro. Claro, Um estimula o outro a ser melhor exatamente. todos os Isso é um dias. fato. Então o que acontece? Com essa história de imparcialidade, não sei o quê, aí criou-se esse antagonismo, e aí a imprensa, ou parte dela, ou a parte ruim dela, trouxe isso à tona, levou isso aí para as capas de jornal. E aí, cara, tem o lado, é o maniqueísmo, o lado bom, é o bom e o mal. E o Vasco acabou, até pela postura do Eurico, que não estou aqui criticando ele, porque eu acho que foi genial aquele momento, só que o futebol hoje mudou, mas foi genial aquelas provocações, né? Só que levaram isso aí ao pé da letra, ou então exploraram um lado que não é legal em relação a isso, e aí ficou essa história que o Vasco meio que ficou o tempo todo colocado. Você vê que só tem notícia ruim do Vasco, não é possível, né? Não é possível que um Vasco com a história que tem, não é possível que só aconteçam tragédias no Vasco, só coisas ruins. Porque o Vasco ficou com essa fatia aí, que é o lado, é o mal, é o contestador e tal, mas não tem problema, que é contra tudo e contra todos, e a gente está acostumado com isso. Em cima do que você falou, você me deu um gancho para mim te fazer uma pergunta. O jornalismo no Brasil virou negócio? Ele não é levado a sério? Cara, é o que eu tô te falando. Quando você generaliza, é um problema, porque existem profissionais, existem emissoras sérias que não conduzem os seus trabalhos dessa forma. Por outro lado, você tem alguns jornalistas, isso é um fato, com a chegada da internet e com todo mundo hoje podendo dar a sua opinião, porque é muito fácil, você tem as redes sociais aí, você liga um celular, uma câmera, acabou esse negócio do furo. Exato. Né? Acabou esse negócio do furo. Hoje você tá aqui acontece alguma coisa, eu infarto aqui, ninguém tem essa imagem, você tem essa imagem, porra. Calheiros do Pop Bola, da Vasco TV, infarta e tal. Você tem essa informação e você dá isso, que antigamente não era assim. Antigamente, era o repórter, a imprensa chegava antes de todo mundo e tal. Acabou isso, acabou. Né? E aí, cara, hoje você tem jornalistas que são os caça-views, caça-like. O cara vai, aí começa a xingar, ofender, polemizar, polêmica babaca, polêmica qualquer, sem qualquer tipo de embasamento. Por quê? Porque vai ter um monte de views, vai ter um monte de like, vai ter um monte de não sei o que, e isso monetiza financeiramente, isso é importante. Então, assim, e tem uns caras que abrem mão, o cara dá um monte de barriga, o cara dá um monte de furo, o cara fala um monte de bobagem, o cara, isso eu conheço, o cara que tem canal do Flamengo, que não é nem flamenguista, mas que fala do... Caramba, é isso? Eu conheço, trabalhei com ele, que não é nem flamenguista, o cara aproveita isso. Por quê? Porque é grana, entendeu, cara? Ele abre mão de da essência do jornalismo e tal, da apuração, de ouvir os dois lados para fazer esse tipo de coisa. Por isso que, por exemplo, no Pop Bola, eu não sou isento, eu sou Vasco antes de jornalista, sacou? Mas assim... É a pegada do programa também. E é um papel... Vocês fazem questão de deixar isso claro. E é um papel que está assumidamente, não tem para onde, mas, é claro, ali é puramente emoção, né? Eu acho que vocês usam o futebol para fazer humor. É basicamente, a pegada do programa é mais humor do que... Mais ou menos, né, cara? A gente também não tem a pretensão de fazer humor, assim. A gente é assim. A pegada do programa tem, né, cara? Tem, porque a gente fala bobagem. Muitas vezes a gente fala muita bobagem. Muita bobagem. É o que eu tô falando. O foco do programa não é jornalismo. É uma coisa mais leve, cara. Porque o futebol, a gente entende que é uma coisa mais leve. O futebol é legal, é você ganhar do teu rival e sacanear ele no dia seguinte. Brincar, zoar. Tem nada a ver com grito homofóbico, não tem nada a ver com racismo, não tem nada a ver com violência, nada. Isso não é futebol. É porque começaram também, o que acontece? Eu sou muito lá de trás, né, cara? Então eu sou de uma época que isso era um lado romântico do futebol. Isso era uma parada, porra, que acontecia ali, o cara, e as duas torcidas, a torcida do Vasco e do Flamengo, por exemplo, desciam a rampa do Maracanã juntas, cara. Eu sou dessa época. Porra, bicho, acabou, o futebol era ali, zoava, ganhou, perdeu, zoava, acabou, mas desciam a rampa juntas, cara. Hoje isso aí
inimaginável. O Maracanã é dividido de um lado do outro lado, do lado da oeste, da Nego oeste se mata. Não, do lado da oeste só da Vascaíno, cara, e do outro lado os flamenguistas. E a gente não é assim, eu não penso futebol dessa maneira. Eu tenho amigos flamenguistas, a gente sacaneia um outro, o cara é meu amigo. Pô, vou matar o cara porque o cara... Não, vamos zoar, vamos brincar, vamos sacanear, e é isso. Esse lado mais leve, o Pop Bola faz isso, cara. Bom, e sobre agora o Vasco, né, cara? Você é mais velho do que eu, você acompanha um Vasco muito melhor do que eu, muito melhor. Eu, por exemplo, eu tenho 26 anos de idade, tá quantos anos? Eu tô com 47, vou fazer 48. Então, você pegou bem ali no final da década de 80, os anos 90, pegou uma geração muito boa. Peguei. Eu peguei um vascaíno alucinado, que é meu pai. Você falou de pai aí, pai, beijão aí, meu pai é um vascaíno assim... Tudo que eu sou hoje, meu pai já foi muito mais do que eu. E acho até meio difícil. Não, mas a tua geração, isso é uma coisa bacana. A geração, a pessoa mais jovem que teve a infelicidade, o azar de não pegar né? Eu acho que o último time do Vasco foi 2000, cara, mesmo. Talvez suspiro 2011. 2011, Mas, cara, essa galera é guerreira mesmo, é vascaíno pra cacete, porque é muito amor, né? Porque é só amor mesmo, porque a gente vai tomando muita porrada. Então, assim, em cima a pergunta que eu quero te formular é a seguinte: você viu um Vasco áureo, principalmente ali o ano dourado do Vasco, aí, tirando o Expresso da Vitória, aquele final de 97 a 2000, e você hoje vem acompanhando, infelizmente, 3 rebaixamentos, quando não, os 45 do segundo tempo, 2018, né, ali, foi na Bacia das Almas, se a gente tomar um golzinho do Ceará lá, tinha caído. Bicho, foi uma loucura. Então foi muito complicado. Então, como é que é pra você? Porque eu percebo que o pessoal um pouco mais antigo, mais velho que eu, eles são ainda mais rigorosos ainda quando fala de Vasco, mais sisudo do que a gente. Porque a gente, infelizmente, acabou se acostumando um pouquinho com uma mediocridade. E você viu Roberto, Romário, Edmundo, Bebeto... E por aí vai. Tá aqui só o Roberto Dinamite e o Mauro Galvão. Já entrevistei o Mauro já. Porra. Então, como é que é pra você lidar com esses dois mundos? Aquela paixão toda que você viveu, de time, né? Aquele timaço, e ver hoje o Vasco claudicante. Eu, assim, na verdade, claro que é muito difícil, né, bicho? Porra, é complicado, a gente sofre muito, né? Assistimos aí Vasco e Altos, cara... Inacreditável tu sofrer com um jogo contra o Vasco e Altos. Vasco e Altos. O time do Vasco era... O Vasco, tudo bem, que perdeu um monte de gol e tal, não sei o que, mas o Vasco em outras épocas era um jogo que, putz, não existia outra possibilidade que no mínimo 6, 7, 8 de gols em cima do adversário. Então é muito difícil. Por um outro lado, cara, o que me deixa menos triste, ou pelo menos mais esperançoso, digamos assim, é o fato de que o futebol brasileiro num todo, ele caiu demais. O nível técnico do futebol brasileiro, no geral, caiu consideravelmente. Primeiro, os melhores jogadores não estão mais no Brasil, cara, porque é uma questão econômica. Isso aí não sou eu que estou dizendo, é uma questão econômica. Os melhores jogadores do futebol brasileiro, e principalmente ao longo dos últimos anos, eles não... Era assim, lá atrás era assim. O jogador demorava bem mais pra sair. Só que exatamente, primeiro que as divisões de base, hoje o moleque não passa nem por um clube, cara. Hoje você tem escolinha do Barcelona aí, tem escolinha do Real Madrid, não sei aonde. O cara não passa nem por um clube do Brasil, do Rio de Janeiro e tal. Os caras aparecem já, porra, lá fora, e por que esse maluco? Quem é esse cara? O cara já fez escolinha lá do não sei de quem, foi lá pra fora jovem e tal. Então, assim, isso tem muito a ver com o momento econômico, com a economia do país. Então, cada vez mais cedo os jogadores saem do futebol brasileiro. Aqueles que chegam até, como é o caso, por exemplo, de um Thales Magno, o próprio Neymar, né, que talvez tenha sido o último jogador mais... talvez não. Midiático, não, é o maior jogador do futebol brasileiro, é o Neymar, não tenha dúvida. Mas foi o cara que mais resistiu à saída, que o Santos mais segurou e tal, mas saiu, sei lá, com 20 anos, se foi isso, ou 19, sei lá. Você tem o Vinícius Júnior, você tem o Felipe Coutinho, o Thales Magno vai agora, já vai embora, e por aí vários jogadores. Então, assim, cara, o cara
despontou já lá embaixo, ele sai. Então, o nível técnico do futebol brasileiro caiu demais. Então, todos os times, de uma maneira em geral, o nível técnico caiu demais. Ah, mas tem o outro patamar aí, né? Que é o outro patamar aí. Tem jogadores, salvo um ou outro, são jogadores que já encerraram suas carreiras no futebol europeu. Não tem mais mercado no futebol europeu, cara. Que ainda rende, claro, rende muito no futebol brasileiro. Por quê? Porque o nível técnico tá lá embaixo. Agora, o cara já chega aqui com 30 e tantos, o cara já... Porque não tem a grana, o lance é grana, e não dá para competir com o futebol europeu, ponto. É simples assim. Então isso, de certa forma, me dá uma esperança, ou pelo menos me deixa mais confortado, entendeu, cara? Eu sei que, por exemplo, eu posso ter uma geração agora que tá surgindo, da molecada que pode aparecer, os que sobraram, né? Os que não saíram já, eles podem chegar no futebol profissional e deslancharem. Por exemplo, a gente lembra do Douglas, né? O Douglas era reserva. O Thales Magno também era reserva. Mas o Thales Magno era reserva no Sub-20, mas ele era um moleque do Sub-17, então ele era ainda mais... Mas o Douglas não, o Douglas era reserva mesmo, era do Sub-20, era reserva e despontou, apareceu bem no futebol profissional. Que deu oportunidade pra ele. Exatamente, então isso me deixa um pouco mais confortado. Agora, é brabo, né, cara? O time do Santos de 2002 foi basicamente isso. Porque se você olhar, a maioria dos jogadores ali que estouraram era tudo base. Sim. Diego, Robinho, Elano. Sim. Financeiramente o Santos não tinha como montar um time para ser campeão. Exatamente. Ele pegou na base e estourou tudo junto. E ainda conseguiu pegar jogadores de nível, né? Com nível bem bacana ali. Hoje... Isso 2002, né, que você falou, então, 18 anos atrás. Em 18 anos, cara, o mercado já arrebentou ainda mais o clube do futebol brasileiro. Então, assim, a base ainda é mais difícil ainda de você conseguir extrair um jogador excelente da base. Mesmo assim, e o Vasco, eu acho que esse é o caminho de qualquer clube, tá? Financeiramente com problema. E o Vasco, então, eu acho que tem um pé lá na frente, porque a base é boa. Bom, outra coisa que eu ia te perguntar também agora é, você que lida com o público já há muito tempo, e a gente até conversou isso aqui em off, como é que você enxerga esse fenômeno das divisões de tribo dentro do Vasco? Porque a gente estava até brincando no telefone, meus inscritos aqui sabem, eu já entrevistei o Campelo, já entrevistei o Júlio Brandt, vou estar com o Leven agora, final de semana, o Fred Lopes, então, mandar um abraço para ele aqui, falou até que o filho dele é meu fã. Gente boa, toda gente boa. Então, e assim, se qualquer coisa que você fala hoje, não é defender, você fala um exemplo assim, pô, o Júlio Brandt fez um negócio legal, aí tu vira amarelo. Se o Campelo fizer alguma coisa que tu acha que foi interessante, tu é Campelete. Aí o Leve é Levete, o Fred é Fredete. Como é que ele é euriquista? Deu uma diminuída porque o Eurico Miranda já partiu. E o Euriquinho virou um cara meio censurado, meio escanteado no Vasco. Mas enfim, como é que tu enxerga esse fenômeno de um clube que vem a mal há 20 anos, principalmente de maneiras políticas, que precisaria de uma união de tudo quanto é fio de cabelo, e isso interferiu na torcida? Porque antigamente a gente reclamava que a briga era política, e o próprio torcedor começou a entrar nessa pilha. Exatamente. E segmentou. Como é que tu enxerga isso? Cara, olha só, o que acontece é o seguinte, o Vasco sempre foi assim, né? O Vasco sempre foi... a história do Vasco mostra isso, e por isso que o Vasco, inclusive, dentro da história dele, tem passagens de participação política no país, né, cara? Então, assim, o Vasco sempre foi assim, o Vasco sempre foi muito quente, os bastidores políticos sempre foram muito quentes dentro do Vasco. Entretanto, eu acho que chegou agora num patamar assombroso, assustador, né? Você hoje tem grupos que o cara, a sensação que se tem é que o cara é mais fulano do que Vasco, né? A polarização, isso muito por conta da época do Eurico, né? Então você era o Eurico ou era anti-Eurico. Que hoje a gente vive isso, inclusive, no país, né? Essa polarização. E a polarização, exatamente, a polarização é péssima. A polarização é péssima. Porque política se debate sim, política se discute sim, mas política não tem a ver com o extremo. Porque se você não tem possibilidade de diálogo, você não vai chegar a lugar nenhum.
essa coisa de união também é utopia, tá? Não tem que ter união mesmo, não. Tem que ter oposição, tem que ter. Mas a política tem que ser debatida em prol de quê? De um bem maior. Nesse caso, o Vasco. Hoje, principalmente no clube, não é assim que funciona. Hoje, o cara pode... Isso eu tô te falando porque eu já presenciei situações assim, que um gestor, um dirigente, ia fazer uma ação pro Vasco excelente, mas era aquele cara que pertencia a um grupo político tal, e a oposição não. Isso é daquele grupo. Então, assim, o Vasco acabou não sendo beneficiado porque o cara era de um outro grupo político que não era o grupo da situação. Então, não estou falando desse momento, não. Falando de uma maneira geral. Então, assim, por quê? Porque o cara é de outro grupo político. Então, isso não é política, bicho. Isso não é política. Quando você coloca a instituição Vasco bem maior em segundo lugar por uma questão de grupos, você tem... Acabou, né? Arrebentou. Então, assim, eu acho que você tem que ter, sim, você tem que ter divergência, você tem que ter, sim, oposição, tudo isso, você tem que ter política, se debate, sim. Agora, você tem que pensar, em primeiro lugar, no clube. Eu já disse aqui, eu tenho o meu posicionamento político, eu votei no Vasco, sou sócio do Vasco, votei, obviamente, mas quem entrou e quem entra lá, eu vou apoiar porque é o presidente do Vasco. Eu posso não concordar com a política dele, posso e devo fazer oposição e tal, mas eu tenho que apoiar o cara que está lá, o dirigente que está lá. E oposição não se faz tentando boicotar, não se faz tentando sabotar uma gestão. Isso porque você não está sabotando a gestão, não está boicotando a gestão, você está boicotando o Vasco, está arrebentando o Vasco, né? Então essa é a questão. Eu tive uma certa época, eu montei um site onde eu fui a todos, conversei com todos os grupos políticos, ou pelo menos esmagadora maioria dos grupos políticos que tem no Vasco. Comecei pelo próprio Vasco, na época ainda com o Eurico Miranda, fui lá na situação, no Eurico Miranda, para falar que eu estava criando esse site para falar de política. Eu não queria, eu entendi que primeiro eu teria aqui na situação, porque eu não queria que esse site nascesse com uma cara de oposição, porque não era isso. O que eu queria simplesmente é que cada grupo propusesse, né, suas plataformas políticas, seu posicionamento político, suas ideias, para que o torcedor, para o sócio e tal, cada vez com mais transparência, entendesse o que cada um pretendia, quais eram os planos de cada um, para o cara, né? Tu até me deu um bom gancho. É exatamente isso que eu tento fazer aqui no canal quando eu entrevisto cada um. Exatamente. Pode seguir a tua linha de raciocínio. E é por isso que você deve estar sofrendo o que na época eu sofri. Porque aí a primeira coisa que pensaram é que eu queria ser presidente do Vasco. Me perguntaram, você quer ser presidente do Vasco? Eu falei, porra, você tá maluco? Quando eu cheguei na Vasco TV, eu falei isso inclusive lá na Vasco TV. Eu falei, não quero ser presidente do Vasco. De antemão, não tenho nenhuma pretensão política, nenhuma pretensão em relação a nada dentro do Vasco. Nada. A minha satisfação é estar podendo ali gritar gol, torcer, comemorar. Não sou mais vascaíno do que ninguém, não sou melhor do que ninguém, não sou ídolo pra mim não tem nada de negócio de fã, não tem nada a ver. Vascaíno, vou lá, arquibancada, social, aonde for, para torcer pro Vasco com qualquer outro, né? E aí, eu falei isso porque isso foi uma pergunta que me fizeram. Você quer ser presidente? Eu falei, nenhum, nada, cara. Aí, fui a grupos que, o que o fulano lá? Eu falei, não, fulano lá não falou nada. Então parece que existe uma guerra de cunho pessoal. Muito dessa guerra que é promovida, inclusive, pela imprensa. Que as notícias existem. Aí fica nessa guerra. Porra, aqui é muito mais fácil chegar, cara, aqui. Porra, Diego, e aí? Nada. Resolveu, cara. Você pode pensar o Vasco naquele caminho. Eu penso naquele caminho. Beleza, vamos conversar aqui pra gente tentar achar um bem comum, um entendimento e para quê? Para o bem comum que é o Vasco. Agora,
Essa guerra, aí fica alimentando, a imprensa voltando, o nego se matando, enquanto isso o Vasco, o pobre Vasco, puxa daqui, puxa dali, o Vasco vai. É que o Vasco é forte demais, o Vasco é grande demais, mano. O Vasco é gigante demais, porque se fosse qualquer outro clube já tinha acabado. Qual é o jogo da tua vida? Jogo da minha vida. E Palmeiras da Mercosul. Eu acho que todo mundo, né, cara? Todo vascaíno. Eu assisti esse jogo com meu pai. E, cara, esse jogo... Não, na verdade eu tava trabalhando. E aí, quando o Palmeiras fez 3-0, na época eu tinha um Teletrim, cara. Sou velho, hein? Tinha um Teletrim, que era aquele... nessa época era um Teletrim e tal. E aí eu comecei a receber bip, que a Teletrim é a marca, né? É isso mesmo, tinha um bip. E aí comecei a receber as mensagens me sacaneando. Flamenguista me sacaneando e tal. Puta, eu trabalhando, tá, beleza. Aí fui pra casa. Tô indo pra casa, aí eu tava... Não sei se acho que eu não tava nem ouvindo. Não, tava ouvindo o jogo. Não me lembro agora. Eu sei que eu tava indo pra casa, eu tava ouvindo o jogo. 3-1. Aí, putz, beleza. E alguma coisa me dizia que o Vasco... Não, impressionante, que o Vasco não ia perder aquele jogo que o Vasco... Aí, 3-2. 3-2. Aí, beleza. Quando eu cheguei, onde eu moro, que eu tô subindo assim a minha rua, eu morava na Tijuca, e eu tô subindo a rua assim, e tem um restaurante na esquina da rua onde eu moro, que é de vascaínos, nego pulando. Cara, eu já subi chorando, mano, porque eu sabia que era o empate do Vasco, que era uma coisa, Vasco com 10, não sei o que, subir. Aí eu cheguei em casa, meu pai tava lá assistindo o jogo e tal, a gente viu o quarto gol saiu. Cara, meu pai, que já era... Isso foi o quê? 2000, né? 2000, então, são 20 anos. Meu pai hoje tem 82, meu pai tinha 62 anos, né? Não é nenhum garoto. Então, tu imagina um senhor de 62 anos pulando igual criança, pulando, sem parar, pulando. Eu fico emocionado porque eu nunca vi um negócio daquele, ele pulando igual criança, cara, para comemorar aquele título. Então, esse jogo, para mim, foi o jogo mais espetacular que eu já vi na minha vida. Vasco e Palmeiras, aquela virada de 4-3 foi fora de série. Receba uns olhinhos mais não, sinistro. O olhinho do Carlinhos tá Vasco é Vasco. A gente fechar aqui, eu tenho um quadro do bate-bola curto, vou te dar no máximo 10 segundos. Tá. E vou te pedir uma escalação do Vasco e tu tem 10 segundos pra me responder, tem que ser na lata. Goleiro, peraí, 10 segundos? Tem que ser rápido. Carlos Germano. Lateral direito. Putz, cara, eu vou te fazer uma loucura aqui. Wagner, aquele meia. De 98. Craque. Aquele maluco é craque. Aquele maluco hoje seria, assim, o maior jogador de futebol brasileiro. Eu entrevistei o Mauro Galvão e falou que foi fundamental para aquele time, era polivalente. Tinha o Luiz Carlos de 20 e tal, mas tudo bem, foi o que veio à cabeça. Vai, lá, zagueiro. Os dois. Odivan não. Mauro Galvão e... Cara, Leandro Castan, vou dar uma moral. Vão me massacrar aí, que tem outros grandes zagueiros no Vasco e tal, mas vou dar uma moral pro Castan, porque é um cara... Porque o Castan é aquele cara viril, aquele cara líder nato, e você, pelo menos eu esperava dele ser um cara mais serião, mais... Cara, tu começa a conversar, o cara de fala mole, doce. Espetacular. Me encantou muito, meu capitão. Um beijo. E sério, um cara assim que, porra, que é comprometido, isso é legal. Principalmente hoje, porque, porra, hoje com dificuldade de salário, não sei mais o que, você tem comprometido e o cara é. Lateral esquerdo. Felipe, né? Meio campo. Aí tu monta do teu jeito, 4-4-2, 4-3-3. Juninho Pernambucano, porra, Juninho Paulista, caramba, Guina era um cara também. Guia Azul? Não, Guina antes, lá de 80. Conheço, não. O Guina, cara, eu me lembro, não é nem que ele jogasse grande coisa não, mas é que o Guina e o Tita, na época o Tita era do Flamengo e o Guina no Vasco. Todo jogo eles saíram na porrada e eram expulsos. Todo Vasco Flamengo, era Guina... volante, Guina? Não, o Guina era 8 ali, né? Era meia direita. Não era craque não jogava grande coisa não. Mas te marcou. Mas marcou. Uma Guina e pra também ir lá atrás. Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, deixa eu ver aqui quem mais. Ramon, talvez. Pedrinho. Tem identificação. Em 4? Não, bota o Pedrinho. Juninho Paulista, Juninho Pernambucano e então Pedrinho. Então tira o Guina, pronto. Fica no passado. Atacante. Edmundo, Roberto, monstro dinamite.
maior Tá aqui. cara que eu vi jogar, meu ídolo é o Roberto Dinamite, tá? Acho que um presidente é outra parada, falando de jogador, tinha botão do Roberto Dinamite, tudo. E Romário, né, cara? Romário também, apesar da torcida, porra, tem o Romário... Eu tenho uma teoria sobre... sobre... Vai, cara, é difícil. De 11 tinha o Vasco tinha um cara chamado Wilsinho também, que era um ponta direita, que jogava muita bola. O Vasco Mauricinho, tinha... meu pai. Mauricinho também jogava muita... O Arthurzinho, cara. Arthurzinho jogava muita bola. Mário jogava muita bola. O Mário também que veio cara que quebrou essa escrita tua do Vasco e Fluminense, foi na geração dele, Bismarck e William. Bismarck quebrou aí, foi na geração do Bismarck. O William é meu amigo, porra. O William é meu amigo. Eu tive com ele no bloco lá. O William, putz, é outro cara espetáculo. Jogava muito o William. Mas, porra, cara, é difícil. Eu falei assim, os que vieram, talvez a geração mais de 98. Porra, Luizão, cara. Donizete também, que era um cara... Porra, difícil de você definir 11, mas vai nesses 11 que eu falei. Treinador. Antônio Lopes. Antônio Lopes? Delegado! Não é o melhor, assim, mas foi o cara que mais ganhou, né? Mais ganhou. Não foi à toa, né? Não foi à toa. Eu ficava lá, ô Maricá! Ô Maricá! Pô, aí, cara, é o cara que mais ganhou, não tem jeito. Pai Santana, puta que pariu, é um tempo bom. Dá tristeza, né? Começa a lembrar assim. Não, mas tá bom, vai. Não dá tristeza porque é o Vasco, cara. O Vasco não tem como dar tristeza. É o Vasco, cara. O Vasco, o pessoal fica falando, porque o Vasco... Meu irmão, só de você ser Vasco já é... E aí você saber de tudo que o clube fez, de toda a história que o Vasco tem... Meu irmão... Eu fui parar uma vez pra discutir com um amigo... Discutir, né? Não é brigar. Conversar, dialogar com um amigo meu flamenguista, que é meu melhor amigo. E entra no que a gente conversou. Falei, cara, vamos fazer o seguinte, então. Me conta a história do seu clube. Me conta a história do teu clube. Eu digo que todo brasileiro, todo pobre, preto, viado... Olha que tem muito, hein? Tinha que ser vascaíno. Minoria, tinha que ser vascaíno. Todos, porque o Vasco lutou desde sempre por essa galera, né, cara? Sempre deu oportunidade de abrir. Você vai, é fácil. O esporte era elitista. O Vasco veio com a vertente ao contrário. É só você olhar o quadro social do Vasco. É só você olhar a arquibancada de São Januário. É só você olhar. Mas não é olhar. É olhar quem tá na arquibancada, olhar a cor que tá na arquibancada do Vasco e de outros clubes aí que se dizem popular. E aí você vai ter uma resposta, mas tem que olhar, né? Não é o que dizem, ou oba-oba, né? É olhar mesmo. E para fechar nosso bate-papo aqui, deixa um recado para essa torcida maravilhosa do Vasco. Cara, o recado que eu deixo pra torcida do Vasco da Gama é o seguinte... Tá difícil, tá complicado, tem que cobrar, tem, tudo isso, concordo, mas tem que colocar o Vasco acima de tudo, ponto. Ninguém é maior do que não existe ninguém maior do que o Vasco, nem o dirigente e tal, que eu gosto, que eu acho que vai ser a solução, tomara, que é o fulano, o grupo, legal, mas não é maior do que o Vasco. O Vasco... Se tem aqui qualquer coisa, qualquer situação, e o Vasco tem que ser colocado em primeiro lugar. Partindo desse princípio, a gente tá no mesmo barco e a gente tem tudo para se dar bem. Quando começa, puxa daqui, puxa dali, aqui, aí não dá. É o Vasco acima de tudo mesmo, não é só na musiquinha não, o Vasco acima de tudo. E de todos. Então, Calheiros, foi uma honra, cara. Foi um prazer. Um cara que eu escuto há muito tempo no rádio. Maneiro. Inclusive, eu lembro de uma passagem, ouvindo vocês no rádio. Logo assim, vocês estavam para se despedir da Rádio Globo. Aí vocês fizeram algumas retrospectivas. E isso ficou na minha cabeça. Eu lembro de um lance que vocês estavam comentando de um menino que estava em estágio terminal, estava para morrer. Cara. E vocês contaram que ele dizendo que a alegria deles era ouvir o programa. Cara, não, e assim... Isso é o mais legal, né, cara? E não é só, a gente tem vários casos de pessoas com depressão, pessoas enfermas, na cama, num leito do hospital e tal. E a gente
até não tem noção, né, cara, Da importância. Da importância do poder que a gente tem para essas pessoas. E muitas dessas pessoas, elas vêm falar com a gente, e isso pra gente é mais importante, de verdade, não é papo não, é muito mais importante do que dinheiro, cara, porque assim, claro que dinheiro é importante, claro que porra, que né, a gente tem a vida, tem filhos e tal, tem compromissos, mas cara, só de você saber que alguém te ouviu e aquilo ali mudou, que a pessoa mudou pra melhor o seu jeito de viver e tal, cara, a gente pode até não ganhar grana, mas a gente, pô, pelo menos a gente, cara, legal, a gente fez uma coisa bacana pra alguém, então isso não tem preço. E é isso, e por isso que a gente tá há tanto tempo junto e passando por tanta dificuldade, às vezes temos dificuldades, como normal, né, como qualquer outro profissional, mas a gente tá aí, sempre. Alheiros, muito obrigado, irmão. Valeu, foi um cara. prazerzão. Então é isso, rapaziada. 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. E a qualquer momento chega e volta. Vasco, e não esquece de acompanhar o Pop Bola lá nas mídias sociais dele. O programa deles vai ao vivo no YouTube. Faz o jabazinho do Pop Isso Bola. aí, ó. Pop Bola de segunda a sexta, Pop Bola de segunda a sexta, todo dia, né? Segunda a sexta, meio-dia a 1, no YouTube, canal do Pop Bola, e na TV Max, canal 25 e 525 da NET. Segunda a sexta, Pop Bola, canal Pop Bola no YouTube, e TV Max, canal 25 e 525 da NET. Tamo lá junto, pode me seguir, Alex Calheiros com 2 S no final, Instagram, Twitter, Facebook, é só chegar, todo mundo é bem-vindo, vascaínos ou não, vascaínos, claro, tem prioridade. Valeu, rapaziada, tamo junto. Cada dia te quero mais.